Olá pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? Estamos aqui novamente mais uma vez com mais um vídeo para discutir algumas coisas sobre a Bíblia. E muito obrigado para você que está me assistindo. Alguns me assistem pelo Instagram, outros me assistem pelo YouTube. Para quem quiser me seguir no YouTube ou passar o vídeo para alguém, compartilhar, procura lá no YouTube, é o meu nome. Você colocou, você vai achar o meu canal com os vídeos. Se você quiser se inscrever, dar um like lá, sei lá, ajudar a propagar essa coisa toda aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu coloquei no Instagram uma caixinha de perguntas e hoje eu vou fazer diferente, então eu vou responder as perguntas que algumas pessoas me fizeram. Pois bem, um amigo meu, uma pessoa muito querida, ele deu a sugestão de eu fazer um vídeo falando sobre Maria Madalena. Vocês já devem ter ouvido falar de Maria Madalena e infelizmente rola um papo, uma conversa, mesmo até pastores acabam entrando nessa, padres e tudo mais, dizendo que Maria Madalena foi uma prostituta. Mas isso é uma grande fake news. Mas como assim? Deixa eu tentar te apresentar a Maria Madalena. A gente vai pegar lá o livro de Lucas. Deixa eu achar aqui. Lucas, capítulo 8. Lucas está falando sobre algumas mulheres que acompanhavam Jesus. Então, olha só, Lucas 8, versículo 1. As mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, plá, 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 plá. Então, Maria Madalena, ela foi liberta de 7 espíritos imundos. Não há menção de que ela era prostituta. Se a gente for lá em Marcos 16 também, lá no versículo 9, quando Jesus, após ressuscitar, aparece para Maria Madalena, olha só, Marcos 16, versículo 9. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a eles, eles não acreditaram. Não há nenhuma menção de que ela era prostituta. Como começou essa confusão? Bom, lá no ano de 591, o Papa Gregório I começou com essa história de que ela era prostituta. Por quê? Porque tem uma passagem na Bíblia que fala de uma mulher que tinha sido pega em adultério, ela ia ser apedrejada, Jesus vai lá, começa a escrever no chão e fala, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então tem muita gente que acha que Maria Madalena é essa mulher, mas não há nenhuma menção de que ela era essa mulher. E também, Madalena não é sobrenome dela. Ela era provavelmente de uma cidade chamada Magdala. Então ela, como habitante de Magdala, né? Magdalena, em português, Madalena. Então Maria Madalena não é o nome, Maria é o nome. Agora Madalena é para designar a cidade de onde ela veio. Era uma cidade com fama de muita corrupção, de muita imoralidade. Então muita gente faz essa ligação, como ela era dessa cidade, com muita imoralidade, mas não há nada na Bíblia falando que ela era prostituta. Só fala que ela foi liberta de 7 espíritos e que ela passou a seguir Jesus. Então, por favor, não fale mais mal da Maria Madalena. Ela foi vítima de fake news dentro do cristianismo. Ok? Mas muita gente fala, muita gente pensa, muita gente tem certeza que ela não... Por favor. Mas eu assisti Netflix. Olha, é uma obra de ficção, não tem base bíblica aquilo ali. Se você assistiu Maria Madalena na Netflix, eu nem consegui terminar. Começou com tanta coisa de bobagem ali que me irritou profundamente e eu não terminei. Então não siga. Mas ela não foi namorada de Jesus? Não. Por favor, aí você está chutando balde também. Não tem nada disso na Bíblia. Ok?
Então, essa era uma sugestão de um amigo meu. Uma outra pessoa, ela me perguntou o seguinte, né, uma pessoa muito querida também, ela me perguntou o seguinte, né, tem uma passagem, eu vou ler aqui para vocês, em Mateus, onde Jesus fala que o que uma mão fizer, a outra não tem que saber. Então, olha só, eu estou lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, essa pessoa me perguntou se é para ficar em segredo, totalmente secreto, ou simplesmente para não fazer publicidade das obras que você faz. Deixa eu esclarecer uma coisa. No tempo de Jesus, existia um grupo de religiosos chamados fariseus. E o que eram os fariseus? Os fariseus é como se eles fossem assim uns judeus mais radicais, ultra-ortodoxos. E esses fariseus, eles foram desvirtuando a palavra de Deus de tal forma que eles se tornaram assim, primeiro, eles achavam que somente eles eram salvos, somente eles estavam corretos. E Jesus chama eles de hipócritas, compara eles a um túmulo, a um sepulcro caiado. Um túmulo que está bonitinho por fora, caiado, pintado, mas por dentro é carne podre. Ele compara a isso daí, os fariseus. E os fariseus, eles davam esmola e ficavam mostrando para todo mundo. Eles tinham o costume de orar nas esquinas, em voz alta, de maneira interminável. Eles também iam nas casas das viúvas e ficavam orando, só para poder comer ali, para arrecadar algum dinheiro. Os fariseus são terríveis. Se você ler a história de Jesus, são os escribas, os fariseus, os saduceus e os herodianos que praticamente matam Jesus. Então era uma raça terrível. Era um pessoal que dava o dízimo até da hortelã que eles colhiam, do cominho que eles escolhiam, mas eles eram extremamente falsos. Na verdade, ali não se via nada de Deus neles. Então Jesus adverte seus discípulos, não seja como essa pessoa, não sejam como essas pessoas aqui. Antes, o que você fizer, faça em segredo. Nem o seu amigão precisa ficar sabendo, porque quem precisa ficar sabendo é Deus, e Deus sabe tudo que você faz. Então, não é que você precisa esconder aquilo que você faz, mas você não deve ficar fazendo publicidade hipócrita. Já reparou que tem gente que dá alguma coisinha, já vai postar no Instagram, ajudando os necessitados, já vai postar no Instagram? Além de tudo, isso é feio, tá? É biblicamente errado e é feio. O que você faz, você deve fazer por amor. Essa é a caridade. Uma outra pessoa também, uma pessoa muito estudiosa, um ex-aluno muito querido, ele me perguntou sobre predestinação, se existe livre-arbítrio. Olha, esse é um tema extremamente complexo, isso dá uma briga terrível, entre calvinistas e arminianos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é uma briga terrível. Porque sim, a Bíblia fala em predestinação. A Bíblia fala que Deus escolheu alguns para serem salvos. Não quero entrar nessa briga não, mas eu vou ler aqui para a gente, lá em Romanos 8, tá? Lá em Romanos 8, deixa eu achar aqui, versículo 29. Romanos 8, Romanos é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele queria fazer uma viagem até a Espanha, então ele escreve uma carta para a igreja de Roma, não tinha sido ele que tinha fundado, e nessa carta acaba sendo o maior tratado teológico. Na realidade, ele está explicando que ele queria passar por ali, ficar um tempinho, angariar fundos, pessoas para ajudar nessa viagem, que ele pretendia até a Espanha, que ele acabou não indo. Deu tudo errado
nisso daí. Mas essa carta aos Romanos, gente, é lindo. É o meu livro preferido do Novo Testamento, porque explica tudo ali. Se você quiser assistir, procura no YouTube Augustus Nicodemos Romanos. Ele tem lá uma playlist, sei lá se é playlist, uma lista, são mais de 60 vídeos, onde ele explica rigorosamente o livro de Romanos. Mas, então voltando lá em Romanos 8, versículo 29, olha só. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então, essa doutrina diz que Deus, já antes da fundação do mundo, escolheu as pessoas que seriam salvas. Ah, mas se for assim, então, para que precisa pregar se Deus já escolheu? Na verdade é o seguinte, a gente raciocina com o nosso pensamento humano. Então, muitas vezes, a gente questiona as coisas de Deus pela nossa incapacidade de conseguir entender determinadas realidades. Vou dar um exemplo tosco, tonto, mas só para servir de base. Você sabe que tem uma experiência em física, sei lá se você sabe, né? Que é chamada experiência da fenda dupla. Que é mais ou menos assim. É como se você atirasse elétrons, esses elétrons passassem por uma janelinha ou passassem por outra janelinha. E em algumas situações, você atira um elétron e ele passa por duas fendas. Aí você fala assim, mas espera aí, como que é possível para um elétron passar por dois buraquinhos ao mesmo tempo se eu estou tratando ele como uma bolinha, se eu estou tratando ele... Então assim, a gente precisa extrapolar muito para conseguir imaginar que alguma coisa consiga passar por duas fendas, por dois buraquinhos ao mesmo tempo, né? Você não consegue imaginar duas janelas aí na sua sala, no seu quarto, e você jogar uma bola de tênis que passa ao mesmo tempo pelas duas janelas. Mas no mundo quântico essas coisas acontecem. Então é o seguinte, as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem dentro do plano de Deus. Tudo está acontecendo exatamente como Deus determinou. Mas, por outro lado, as nossas ações, nós somos responsáveis por nossas ações, e as nossas ações fazem parte do plano de Deus. Você consegue entender? Não, nem eu. E ninguém que defende essa doutrina da predestinação consegue entender isso daí. Então, existe o livre-arbítrio? Olha, o ser humano é dotado de escolhas. Nós somos seres morais, a gente pode escolher e a gente arca com essas consequências. Só que de um modo muito maluco que a gente não consegue entender, essas coisas já foram determinadas por Deus. Então essa doutrina da predestinação, ela diz que a predestinação não exclui a responsabilidade humana. Então o homem tem livre-arbítrio? Olha, o homem pode fazer escolhas. Tá? O homem pode fazer escolhas. Mas essas escolhas já fazem parte de um plano pré-determinado por Deus. A história da humanidade está escrita, está caminhando exatamente como Deus quer. E a gente tem responsabilidade? Tem. Mas Deus escolheu as pessoas que vão ser salvas? Diz essa doutrina que sim. Mas eu devo pregar para as pessoas? Sim, é sua responsabilidade aceitar se você quer ser salvo ou não. Espero que eu tenha respondido, às vezes ter complicado mais ainda essa história. E por último, um outro seguidor meu, muito querido também, ele sugeriu o tema de eu falar das pessoas que se aproveitam da fé para se enriquecer. Como que virou um mercado isso? E virou mesmo. E não é de hoje, viu? Já desde lá dos tempos bíblicos já se enfrenta esse problema. Eu vou lá para Mateus capítulo 7. Tá? Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Está escrito assim, ó. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres.
Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Vou também para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios também tem uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não quero ler demais, mas eu vou ler aqui, ó, a partir do versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncie um Jesus diferente daqueles que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. O apóstolo Paulo brigou muito demais com os chamados falsos mestres. Jesus já tinha advertido sobre esses falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Como diz aqui, são as pessoas que falam de Cristo, mas com uma mensagem diferente da mensagem de Cristo. E onde você encontra isso? Você encontra isso, infelizmente, em várias igrejas. São aquelas pessoas que prometem facilidades em troca de dinheiro. Você me dá o seu dinheiro, você sacrifica o seu dinheiro aqui, que Deus vai fazer tal coisa por você. A gente tem também uma outra classe que eu não gosto, posso falar que eu detesto, que são os chamados coaches evangélicos. Os coaches evangélicos é uma roupagem um pouco diferente desses falsos mestres. O que o coach faz? O coach não fala de arrependimento. O coach fala sempre que você é o centro de Deus, que você nasceu para brilhar, que está chegando o tempo, que é só você perseverar, e sempre envolvendo dinheiro, seja para ele e seja com promessa de dinheiro e saúde para as pessoas, quando na realidade o evangelho não é isso, o evangelho não é só isso daí. Então, infelizmente sim, o meio evangélico está lotado de canalha, está lotado de gente sem escrúpulo, e está lotado de uma raça que quer só enganar, e eu vejo com muita tristeza esse povo resplandecer na internet. Eu não vou ficar falando o nome de pastores aqui, mas tem um que é muito engraçadinho, que fala de relacionamentos, de homem e de mulher, tem um cabelo branquinho, tá? Coach. Tem um outro também que é novinho, bonitinho, tá na moda, que fala que você é o centro do coração de Deus, coach. Tem um outro que fala assim: olha, as pessoas me pagam com o dinheiro de hoje, que é a sua audiência. Coach. Você tem um outro que vem de helicóptero para fazer pregação e depois leva as pessoas para uma montanha para superar traumas e depois o bombeiro tem que socorrer ainda por cima. Coach. Fuja disso. Essa não é a mensagem do evangelho. Sabe? São pessoas que querem simplesmente o seu dinheiro, não estão preocupados com a sua salvação. Porque a mensagem do evangelho é o arrependimento de pecados, que num outro vídeo eu vou procurar explicar para você o que é o pecado. Hoje não vai dar tempo, eu vou ficar por aqui. Que vocês tenham um lindo dia, uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.